Gideão, ele malhava trigo no lagar. Uhum. E o que me impressiona dentro da dificuldade que ele está enfrentando é que ele tem um chamado específico, só que ele não consegue, mesmo executando, enxergar o potencial que ele carrega. Uhum. E eu acredito que todos nós passamos pela fase do Gideão. Verdade. É porque é a realidade, né? Que A realidade não condiz com o chamado, com a que os promessa. olhos estão, o que está diante dos olhos, né? É totalmente oposto à promessa. Uhum. E é aquilo que o pastor falou. Se você não acreditar naquilo que Deus te prometeu, não espere que o outro acredite. E acredite, pastor Daniel, a gente está falando com pessoas que estão tentando fugir, tentando dar desculpa. E uma vez que Deus nos chama, não tem desculpa. Não tem como fugir. Já que vocês estão falando, você falou de Jonas, falou de Gideão, não tem como fugir. Até porque essa questão de chamada, de ministério, de ser escolhido, não tem nada a ver com meritocracia. Não é por mérito. Maravilha. Não é sobre mim. Não é sobre mim. É isso. Entende? O problema é que às vezes a gente fala assim, por que logo eu? Se tinha gente mais inteligente do que eu, gente com formação acadêmica Olha mais aí. do que eu, Muito mais capacitado. com né? mais capacidade. A gente precisa entender o seguinte, João 15,16. Yes. Não foi vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós. Obrigado. Senhor. Maravilha, maravilha. A presença de Deus está sendo muito real nesse podcast Maravilha. aqui. Sinto Deus Estou sentindo a presença de Deus. Oh, Ou maravilha. eu estou dizendo que a graça de Deus é que te alcançou. Não é mérito seu, não é isso. E tem mais, isso é uma coisa tão forte na nossa vida, tão forte, porque eu sou o primeiro crente da minha família. Hoje, meu pai é crente, minha irmã é crente, meus tios são crentes. Glória a Deus. Sabe o que é isso? É que através de A nós, influência. a influência. Então lá vai. Toda promessa que Deus nos faz não está no singular, está na pluralidade. Yes. Toda promessa que Deus nos faz inclui a nossa descendência. Maravilha. Sobre isso. Pronto. Eu quero aqui já pegar esse gancho, pastor, Uhum. e dizer para aqueles que estão nos ouvindo aqui, nos acompanhando nesse papo profético, papo de Bíblia, que nosso Deus é um Deus coletivo. Tudo que Deus faz é em prol da coletividade. Até porque quando ele vai na criação, ele não diz, eu vou fazer. Ele diz, façamos. E o que me chama a atenção em Gideão é que ele não fala assim, por causa, né, de mim, do povo. Uhum. Não. Ele usa o plural em tudo que ele vai falar, não é? Ele vai usar o plural e Deus, né, ele vai falar, se o Senhor fosse conosco, ele não fala, se o Senhor fosse comigo, com a minha tribo, que é a menor, se o Senhor fosse comigo, com aquele, né, povo idoso, não, se o Senhor fosse conosco, isso não estaria acontecendo, no argumento que ele usa, porque no momento da chamada, nós sempre argumentamos, não é isso? Sempre confrontamos Sim. a realidade, sempre confrontamos entre a realidade e a promessa. O que o senhor pode falar mais sobre isso? A realidade e a promessa, pastor? Primeiro, para falar que Deus não é singularidade, Deus Olha é aí. pluralidade. Yes. Quando ele vai fazer o homem, ele usa a conjugação proverbial assim, façamos. Façamos. Vem cá, meu filho, vem cá, Espírito Santo, e vamos fazer o homem. Trindade. Quando ele direciona uma palavra para nós, ele fala assim, amai uns aos outros, sujeitai uns aos outros, perdoai uns aos outros. Rapaz, aí pega. Porque o que Deus está nos ensinando é o seguinte, tem gente que acha que o ministério dele é um ministério solitário. É sozinho. Solo, né? Solo, é o ministério solo. Não precisa de ninguém. O quê? Tem uma frase que é muito usada hoje, no século XXI, na pós-modernidade, que é a palavra network. Isso. O que é o network? É que você é a porta e eu sou a chave. Uhum. Eu tenho a chave da porta que você possui e você tem a porta da chave que eu possuo. Então, o que a gente precisa entender é que nós, em algum momento, vamos precisar de alguém. Anote essa, para você que está em casa. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Maravilha. Então, embora você tenha a promessa, você precisa entender que você vai percorrer uma longa jornada até o cumprimento da promessa. Porque vamos voltar agora no nosso texto áureo dessa noite. Isso. Sobre a chamada de Abraão. Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Mas como que vai ser? Não, tem um processo. Aleluia. Tem um processo. Dentro desse processo, Deus manda um anjo na casa de Abraão e fala assim, Abraão, você fala com Sara que ela vai ter um filho. Ela por detrás da cortina, ela dá uma gargalhada e fala assim,
Ai, ai, como que eu vou ter filho? Já sou avançada idade, eu não posso ter. Mas o que que ela faz? Ela quer dar uma ajuda para Deus. E aí? Ela chama a secretária do lar, que antigamente era empregada doméstica, mas agora é secretária do lar. Fala assim, H, deita com Abraão aí, porque Deus falou que eu vou gerar um filho. Não tô acreditando em nada, mas deita aí, resolve aí. Aí nasce quem? Ismael. Mas quem falou foi Deus. Uau. Passa 13 anos depois, nasce Isaac. Sinto Deus aqui. Porque o compromisso de Deus não é com o que a gente arranja, mas é com a Uau. promessa que ele Uau. fez. Maravilha. Então vai para você. De repente você está em frangalhos, você está em cacos, por conta de decisões que você teve no passado. E é bem verdade que às vezes você fez algumas loucuras que você até quis colocar Deus no negócio. Como se fosse assim, vou fazer pela fé. E Deus dizendo, eu não estou nisso. E de repente você está com a vida arrebentada e agora está me ouvindo. Sabe o que Deus está me dizendo aqui hoje? Eu tenho poder para trazer algo novo na sua vida. Porque o meu compromisso é com a promessa que eu te fiz. Já que o pastor Daniel falou aqui agora sobre essa questão da promessa e realização da realidade, a promessa ainda está de pé. E Deus há de materializar tudo quanto ele te prometeu. Glória a Deus. Sabe por quê? Chega no momento que após o nascimento de Isaac, Deus vai falar assim, Abraão, só para você saber o tamanho dessa promessa, tenta contar as estrelas, aí, 1, 2, 100, 1.100, eu me perdi. Tenta contar a areia, então 100, 300, 1.000, não dá. Pois é essa promessa que eu tenho para você. Maravilha. Abraão, olha, o corpo físico vai para o túmulo, vai morrer, você vai morrer. Mas no século 21, 2024, no podcast Papo de Bíblia, vou estar falando de você. Porque a promessa é grande. E você que está me ouvindo, talvez você está em vida agora, não é isso? Mas a promessa de Deus é tão grande, que mesmo que talvez Jesus não volte no coletivo e volte para você, a promessa vai continuar de pé dentro da sua casa, dentro da sua família.